Em 1923, uma comitiva liderada por Edwin Samuel Montagu, ex-secretário de Finanças do Tesouro Britânico, veio ao Brasil para negociar uma dívida que o país possuía junto a credores ingleses. Entre os membros da comitiva estava Simon Joseph Fraser, o 16º Lord Lovat da Escócia, que viajou com outro objetivo em mente: procurar terras férteis para cultivar algodão, matéria-prima imprescindível para a indústria têxtil britânica. Lord Lovat visitou propriedades do interior paulista e, seguindo a trilha das fazendas de café, chegou ao norte do Paraná. A fertilidade da terra roxa que atraíram paulistas e mineiros à região alguns anos antes também agradou o britânico, que decidiu investir na plantação de algodão na região e fundou a empresa Brasil Plantation Syndicate, empresa responsável pelo gerenciamento de suas propriedades em terras brasileiras. O governo do Paraná tinha muitos problemas e poucos recursos financeiros à disposição para solucioná-los. A saída foi concentrar os investimentos do Estado em setores mais carentes, como a melhoria da educação e da logística, confiando o processo de colonização do Paraná ao capital privado. Em junho de 1925 é fundada a Paraná Plantations Company, empresa de Londres que comandaria a subsidiária Companhia de Terras Norte do Paraná, no Brasil. Para garantir a propriedade das terras onde seria posto em prática o projeto de colonização, a Companhia de Terras Norte do Paraná precisou negociar com 3 frentes diferentes. Além das negociações com o governo do estado, foi preciso adquirir porções de terras ocupadas por poceiros e grileiros que já estavam instalados na região, além de negociar com a Companhia Marcondes de Colonização, que havia chegado ao Paraná em 1922 também com um projeto para a ocupação do norte do estado, chegando inclusive a negociar terras com o governo. No entanto, a Companhia Marcondes não conseguiu cumprir o que havia proposto no projeto de colonização, sem condições de continuar a empreitada, acabou vendendo as terras das quais tinha posse para a Companhia de Terras Norte do Paraná. O governo do Paraná tinha muitos problemas e poucos recursos financeiros à disposição para solucioná-los. A saída foi concentrar os investimentos do Estado em setores mais carentes, como a melhoria da educação e da logística, confiando o processo de colonização do Paraná ao capital privado. Em junho de 1925 é fundada a Paraná Plantations Company, empresa de Londres que comandaria a subsidiária Companhia de Terras Norte do Paraná, no Brasil. Para garantir a propriedade das terras onde seria posto em prática o projeto de colonização, a Companhia de Terras Norte do Paraná precisou negociar com 3 frentes diferentes. Além das negociações com o governo do estado, foi preciso adquirir porções de terras ocupadas por poceiros e grileiros que já estavam instalados na região, além de negociar com a Companhia Marcondes de Colonização, que havia chegado ao Paraná em 1922 também com um projeto para a ocupação do norte do estado, chegando inclusive a negociar terras com o governo. No entanto, a Companhia Marcondes não conseguiu cumprir o que havia proposto no projeto de colonização, sem condições de continuar a empreitada, acabou vendendo as terras das quais tinha posse para a Companhia de Terras Norte do Paraná. Colonization. A região era predominantemente ocupada por florestas de Mata Atlântica, atraindo a atenção de produtores rurais paulistas e mineiros devido à presença da terra roxa, do italiano, terra roça, vermelha, originada da decomposição do basalto e extremamente fértil. O principal interesse dos fazendeiros que se aventuraram a desbravar essa região era aumentar a área de produção de café, que por um longo período foi o principal produto de exportação da economia brasileira e ganhou, inclusive, o apelido de Ouro Verde, tamanha era sua rentabilidade. Para solucionar os problemas de logística da região, principalmente na questão do escoamento da produção, um grupo de fazendeiros locais, liderados pelo paulista Antônio Barbosa Ferraz, promoveu a construção de uma estrada de ferro ligando a cidade paranaense Cambará, no Norte Velho, a Ourinhos, no interior de São Paulo.
O povoamento da área compreendida pelo atual município de Maringá iniciou-se por volta de 1938, mas foi apenas a partir dos primeiros anos da década de 40, que começaram a ser erguidas as primeiras edificações propriamente urbanas, na localidade conhecida mais tarde por Maringá Velho. Eram umas poucas e bastante rústicas construções de madeira de cunho provisório. Destinava-se fundamentalmente organizar na região um polo mínimo para o assentamento dos numerosos migrantes que afluíam para essa nova terra. A divisão dos lotes promovida pela Companhia de Terras Norte do Paraná também foi minuciosamente planejada. Os lotes eram pequenos, a área máxima era de 15 alqueires paulistas, o equivalente a 36 hectares, e todos eles foram planejados para aproveitar o máximo possível os recursos naturais e logísticos da região. Todas as propriedades deveriam fazer divisa com uma corrente d'água ao fundo, aproveitando os fartos recursos hídricos da região, e com uma estrada de rodagem à frente, para facilitar a logística e, consequentemente, o escoamento da produção. O tamanho reduzido dos lotes dava oportunidade ao maior número possível de pessoas interessadas em adquirir uma propriedade. No entanto, a companhia não vendia os terrenos para qualquer pessoa interessada em adquiri-los. Visando o desenvolvimento econômico da região, a empresa colonizadora solicitava referências dos compradores, que passavam por uma triagem e normalmente adquiriam os lotes apenas quando indicados por corretores e agentes ligados à Companhia de Terras Norte do Paraná. No contrato de compra do terreno, existia também uma cláusula que obrigava o proprietário a construir alguma edificação no lote, sob pena de perdê-lo. Com a venda dos primeiros lotes e a chegada dos primeiros desbravadores, surgiram também as primeiras cidades do Norte Novo. Londrina foi fundada a 21 de agosto de 1929, pelas mãos do engenheiro Alexandre Rasgulaeff, que a batizou em homenagem a Londres, capital inglesa. 5 anos mais tarde, em 1934, ano em que Londrina se torna oficialmente um município, outros núcleos urbanos começam a surgir na região. O desbravamento da região de Maringá. Em meados da década de 1930, o escritório da Companhia de Terras Norte do Paraná, onde eram negociados os lotes da região, ficava situado em Londrina. Os compradores se dirigiam ao escritório para adquirir as propriedades, e logo partiam para começar a derrubada das árvores nativas, visando preparar o terreno para a prática da agricultura, em especial para a plantação de café. Em 1942, surgiu também um pequeno povoado que servia como ponto de apoio aos pioneiros desbravadores que já começavam a trabalhar nas propriedades rurais locais, a área que hoje é chamada de Maringá Velho. No entanto, a formação do Maringá Velho não se deu de forma precária e desordenada. O historiador do patrimônio histórico de Maringá, João Laércio Lopes Leal, conta que o povoado cresceu obedecendo a um planejamento criado por Aristide Souza Melo, diretor da Companhia de Terras Norte do Paraná, que projetou o pequeno povoado de 6 quadras, formado por poucas casas e estabelecimentos comerciais, estes voltados a atender às necessidades básicas da população rural.